A Jornada, capítulo 7. Compromisso com a missão. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías. Quando o Eterno visitou Abraão na cidade sumeriana de Ur dos Caldeus, a primeira vez e o chamou como missionário, ele não imaginou que seria usado por Deus para mudar o mundo do modo como foi. As palavras divinas, recheadas de renúncias, confiança e fé, foram laureadas com promessas de bênçãos para ele mesmo e para as famílias da terra. Dizer que Abraão visualizou todo o futuro no primeiro momento do seu chamado é afirmar muito. Contudo, uma coisa é certa: as Escrituras dizem que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gênesis 15, verso 5. Deus disse a Abraão: Vá, e Abraão foi. Sem esse hábito de obediência à remoção divina não haveria história judia, nem bíblica, nem o povo internacional de Deus. Abraão missionário. A decisão de Abraão se tornou referência para os futuros missionários que aceitaram, em nome de Cristo, sair do seu conforto para se aventurarem nos campos desconhecidos e desafiadores da missão. A maioria desses missionários testemunha em sua comunidade local e segue influenciando aqueles com quem tem contato, mesmo ainda desconhecidos por meio dos relacionamentos interpessoais. Outros, porém, são deslocados para lugares muito diferentes do que sonharam ou mesmo imaginaram. Viverão experiências além do comum na evangelização de pessoas que nunca viram. Muitas dessas pessoas, por causa de Cristo, se tornarão sua família, e eles terão com elas um relacionamento tão pessoal que parece que já se conheciam há muito tempo. O chamado à missão é carregado de muitas responsabilidades, mas recheado de bênçãos. Nenhuma pessoa que se envolveu com Deus na sua obra missionária mundial vive sem desfrutar as benesses do amor divino com o filho de Terá, Abraão. O ato de Abraão não foi algo isolado. Antes dele, o Eterno iniciou a sua missão indo até o casal perdido no Éden e depois saiu do seio da Trindade para vir à Terra como ser humano, como nós, a fim de cumprir os propósitos da divindade, morrendo na cruz para salvar aqueles que nele crescem. João 3, verso 16. O compromisso com Deus é um compromisso com a sua missão. Aceitar a Cristo e ser discípulo de Cristo é aceitar a missão de Cristo. Não há cristianismo sem missão, e nem cristão que não esteja diretamente ou indiretamente envolvido na salvação de outra pessoa. Às vezes, seguir o chamado de Deus inclui ir contra a maré, nadar contra a corrente, separar-se da multidão. Esse era o caso de Abraão e deve ser o de todos nós. Ellen White, comentando a vida desse descendente de Sem, no tempo em que viveu na cidade de Harã com seus familiares, pai, irmão, esposa e sobrinho, diz que ele esteve envolvido e comprometido com a evangelização das pessoas com quem se relacionava. Ela escreveu: durante sua permanência em Harã, tanto Abraão quanto Sara haviam levado outros à adoração e ao culto do verdadeiro Deus. Estes se apegaram à casa do patriarca e o acompanharam à terra da promessa. Outros relatos apontam o testemunho de Abraão e da sua amada esposa Sara nas terras pagãs de Canaã, onde missionários como Melquisedeque, rei de Salém, também pregaram e testemunharam do evangelho eterno. Os altares levantados por esse casal e por aqueles que se apegaram a eles em adoração depois de se converterem ao Deus vivo, anunciavam salvação àqueles povos e os preparou para o juízo final. Gênesis 12, 7 e 8, capítulo 13, verso 18 e capítulo 22, verso 9.
Cada altar levantado, mesmo depois que partiam do lugar em sua jornada de missionários nômades, atraía a atenção daqueles que se preparavam com esses monumentos de fé e criava oportunidades para que o Espírito alcançasse o coração das pessoas que buscavam coisas grandes e estavam clamando libertação do detestável e aviltante paganismo com sacrifícios de crianças e prostituição religiosa. Abraão era um missionário concentrado na missão de Deus. Não era perfeito. Cometeu erros gravíssimos. No entanto, estava sempre buscando corrigir e avançar com Deus na sua missão. Na história dele, registrada por Moisés, em nenhum outro momento ele foi visto retornando a Ur ou indo a Harã, de onde viera. É fato que enviou o seu servo para ir lá buscar uma esposa para seu filho Isaque e o seu neto Jacó. Viveu em Harã por 20 anos. Mas Abraão, não. Manteve-se concentrado na missão que Deus lhe dera nas terras de Canaã. A ordem divina a Abraão fora muito clara. Percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Gênesis 13, verso 17. Com essas palavras em mente e a missão à sua frente, ele concentrou forças, recursos financeiros, tempo e vida em cumprir a ordenança do Senhor. Sabia que sua fidelidade à missão seria muito importante e necessária para os seus descendentes no futuro e para o avanço do reino de Deus. Embora cumprisse a missão na terra, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, verso 10. Para Abraão, a missão era o bem mais precioso que carregava consigo, o compromisso mais importante e urgente de sua agenda pessoal. Nada, nem lugar, nem recurso financeiro e nem pessoa alguma ocuparia o lugar da vontade divina no coração. O filósofo e teólogo dinamarquês Kierkegaard nos ajuda a entender melhor as atitudes de Abraão quando escreveu: cada homem foi grande a seu modo, segundo a grandeza do que amou. Aquele que amou a si mesmo tornou-se grande em si mesmo, e aquele que amou outras pessoas tornou-se grande em sua devoção. Mas aquele que amou a Deus tornou-se maior de todos. Mas Abraão foi maior que todos. Missão para todos. Lamentavelmente, o testemunho da vida do patriarca não é referência prática para um grupo grande de pessoas que se declaram cristãs. Elas até conheceram a Cristo, declararam aceitar a sua salvação, prometeram sair com ele em missão, mas não fizeram isso, ou pelo menos não estão fazendo como o Senhor anseia que façam. Vivem em grupos de cristãos, ignorando o clamor do mundo e o mandato do céu para ir e anunciar o Cristo vivo que salva do pecado e guia no serviço as multidões que estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus, capítulo 9, verso 36. Algo muito triste. O compromisso com a missão não foi entregue somente a alguns. Ela é dada por Deus ao povo de Deus, a fim de que ele compartilhe com todas as famílias da terra, como ordenou a Abraão. Martin Orcher lembra: a evangelização do mundo não é principalmente uma questão de palavras ou ações, é uma questão de presença. A presença do povo de Deus em meio à humanidade e a presença de Deus em meio ao povo. No entanto, conforme afirmou John Wesley, a fé que não começa sozinha não começa, mas a fé que permanece sozinha se acaba. O cristão que não sai em nome de Cristo, com Cristo na sua missão para compartilhar com outros o que recebeu de Cristo, terá consigo a certeza do fracasso e falência espiritual. Todo cristão precisa sentir no coração fogo nos ossos. Aquilo que o profeta Jeremias, no capítulo 20, verso 9, sentiu quando tentou se calar e não proclamar a mensagem de salvação divina às pessoas, por temer as resistências, renúncias dos ouvintes, perseguição e dificuldades oriundas do diabo por causa da prática missionária. Precisamos reagir a tudo isso como Jeremias, confiando no Eterno e declarando corajosamente:
O Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Jeremias 20, verso 11. Como já dissemos, não existe folga para o povo missionário de Deus na missão. Não há recreio ou férias. Esse privilégio só o desfrutaremos no céu. Agora é o tempo de assumir o compromisso com tudo o que temos e somos, assim como fez a divindade conosco. Há, em todos os lugares, oportunidades de testemunho e evangelização. Aqueles que se colocarem nas mãos de Deus incondicionalmente serão moldados e habilitados pelo Espírito a falar ao coração dos homens, a colher decisões de pessoas que os acompanharão na missão. Não há meio-termo, tempo para relaxar. A tarefa é urgente e necessária, pois muitos estão se perdendo e morrendo. O que podemos fazer depois disso? Curitiba. Há alguns anos, eu estava participando de um encontro de missões na cidade de Curitiba. Durante 3 dias seguidos, ouvimos testemunhos e orientações de um missionário chinês que nos falava de Cristo e contava dos desafios e vitórias do povo de Deus no país dele. Ao final do encontro, ele fez um convite àqueles que desejavam dedicar um ano de sua vida exclusivamente à obra da missão. Assentados próximos a mim, estavam um pai cristão com a filha de cerca de 16 anos, também cristã. Naquele momento, a jovem tentou se levantar e se unir ao grupo de outros jovens e adultos, colocando-se à disposição por um ano na obra missionária, quando o pai segurou o braço dela e a impediu de ir. A atitude daquele pai e da sua jovem filha, que não reagiu à intervenção paterna, me tocou profundamente. Mesmo após vários anos, ainda me pergunto, o que teria acontecido se aquele pai que se inscrevera com a filha no encontro de discipulado cristão, fazendo toda a diferença, com Benjamin Wan, assistiu ativamente às reuniões, sentiu o fogo missionário se derramando sobre os presentes, orou, cantou, leu a palavra, tivesse autorizado a filha a assumir o compromisso e se levantasse com ela, assumindo publicamente o chamado para a missão? E se aquela jovem tivesse se desvencilhado do pai e aceitasse o chamado público, ficando em pé e se entregando à missão? Não sei exatamente o que teria acontecido, mas creio que milagres extraordinários acontecem no mundo e vidas são resgatadas das trevas para o reino de Deus quando nos lançamos nos braços do Eterno para cumprir a sua missão, como fez Abraão e Sara, a sua mulher. A missão de Deus veio para desconfortar aqueles que se sentem confortáveis em um mundo de pecado e confortar aqueles que se sentem desconfortáveis com a ação do mal e a multidão de pessoas enganadas e aprisionadas nas trevas do pecado por Satanás. A igreja vive uma tensão constante entre ficar e ir, entre a natureza carnal e a espiritual, entre ser missionária ou ser um campo missionário. Nossa missão. A missão é vivida pela Igreja no mundo em um cenário de conflito e vitória cósmicas. Em cada lugar onde estão, os cristãos precisam assumir fielmente o compromisso de viver a missão como estilo de vida, indo com Cristo a todas as famílias da terra. O livro escolhido pelo Eterno para nos guiar na jornada missionária é a Bíblia. Porém, precisamos ouvir as palavras de homens e mulheres de Deus que compartilharão experiências e histórias missionárias conosco, orientando a fazer mais e melhor para Deus na sua missão. Na obra da missão, teremos a oportunidade de nos debruçar sobre textos inspirados e orientadores de muitos autores cristãos que foram iluminados pelo Espírito para ampliar nossa visão. Por intermédio deles, renovaremos e melhoraremos nossa compreensão da missão, aperfeiçoaremos nossas práticas missionárias e faremos a obra do modo que melhor agrada o Pai.
Nosso chamado é para fazer isso até que Jesus volte e nos revele mais da beleza do seu amor, que nos salvou, e da riqueza da sua missão, que nos guiou à salvação de pessoas, de perto e de longe, conhecidas e ainda desconhecidas por nós. Contudo, não faremos a missão sozinho. Faremos acompanhados do próprio Senhor da missão, Jesus Cristo. Ele irá conosco, como prometeu na sua mais conhecida declaração de missão das Escrituras cristãs, quando disse: "E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Mateus 28, versos 18 a 20. Além da companhia de Jesus, seremos guiados pelo Espírito e teremos ao nosso lado irmãos de fé, também missionários de todas as nações. Então, com tanta promessa e tão farto apoio celestial e da comunidade cristã mundial, avancemos unidos a Cristo e uns aos outros, testemunhando dele com fidelidade perseverante, contagiante amor incondicional, oração constante e fé abundante, com o propósito de tornar nossa cidade, o nosso lugar, o maior centro de missões que já existiu na face da terra. Comunhão e missão. No ano 1902, White deu o seguinte conselho à igreja militante: com uma mão devem os obreiros apoderar-se de Cristo, enquanto com a outra devem apanhar pecadores e atraí-los ao Salvador. Tende fé e esperança e atrair, sim, atrair pessoas para o banquete do Evangelho. Não há missão sem Cristo. A causa do Mestre exige de todo cristão plena comunhão com o Senhor da missão. Esse é o segredo do êxito. Nenhuma pessoa, atividade ou situação é mais importante, urgente e prioritário na obra missionária do que a comunhão com o Senhor da missão. É com Cristo e por intermédio dele que a missão acontece em nós e no mundo. Na ilustração do Antigo Testamento sobre a vinha, Jesus descreve o relacionamento dos discípulos com ele e o cumprimento da sua missão. Ele diz: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada." João 15, verso 5. Toda obra evangélica exige contínua comunhão com Cristo. Quando o Criador fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, no sexto dia da criação, entregou a eles no jardim a sua missão. Como já foi dito, também estabeleceu o dia do sábado como dia especial de comunhão com ele, dia em que Deus santificou, abençoou e descansou. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Jesus, ao falar da criação do sábado, disse que o Shabá foi feito por causa do homem, Marcos 2, 27, ou seja, os que foram criados para governar em amor a criação divina e para multiplicar os missionários na terra, viveram o primeiro dia de 24 horas de sua existência em plena comunhão com o seu Criador. Essa riquíssima e prazerosa comunhão no sétimo dia, como o Senhor da missão, seria renovada a cada dia durante a semana. Tanto na criação do Shabá, quanto na parábola da vinha, o ensinamento é o relacionamento pessoal com Cristo e os atos de obediência dos missionários resultaria naturalmente na produção de abundantes frutos para o reino de Deus. Somente o relacionamento pessoal com o Deus Criador comunica à Igreja conhecimento, sabedoria, poder e amor necessários para produzir os muitos frutos anunciados e requeridos por Jesus. Foi no contexto de uma igreja vivendo em comunhão pessoal e abundante com Deus que White relatou: "Em visões da noite passaram diante de mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. O que ela contemplou em seguida é profundamente contagiante e nos rejuvenesce a fé. Ela viu que muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e outros milagres se operavam.
viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Um movimento lindo de reavivamento da comunhão e da missão acontecendo em muitos lugares por meio da igreja é uma cena de beleza única. Uma movimentação celestial intensa acontecendo em todos os lugares. O Espírito Santo sendo derramado em abundância e comunicando novos dons à igreja. Os anjos se movimentando velozmente para proteger dos ataques do inimigo o povo missionário e o ajudando a se deslocar apressadamente em várias direções em missão. Todos os fartos recursos divinos disponíveis, multidões de cristãos investindo a vida na evangelização e salvação das pessoas, visitando-as em seus lares. O mais extraordinário para mim na visão descrita por ela é o resultado desse mover do Espírito Santo na igreja e no mundo. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriram por toda parte à proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Corações convencidos pelo Espírito, genuína conversão e grandes bênçãos para o fiel e humilde povo de Deus. São os deslumbrantes presentes dados por Cristo à sua igreja consagrada e unida a Ele em missão. Sempre que leio o que ela escreveu sobre essa explosão missionária, sou levado a sonhar com esse maravilhoso acontecimento. Até chego a imaginar a cena e um forte desejo de esperança invade o meu coração, aumentando o anseio de ver e participar desse movimento abençoado. Quando será esse tempo? Será em nossos dias? Participarei dessa extraordinária mobilização missionária? Não sei, mas oro para que isso aconteça logo, em nossa cidade e em todo o mundo. Mas enquanto esse dia não chega, continuarei participando com alegria na evangelização e salvação de pessoas. Essa é a razão prioritária de nossa existência. Servir com amor a Cristo e participar com Ele com tudo que temos e somos da sua missão mundial. A promessa decreto de Jesus permanece viva e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, verso 14. E quando vier o fim, então virá Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, para nos levar com Ele à casa do Pai, onde habitaremos para sempre. O Oleiro. O conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf foi um dos maiores estadistas missionários de todos os tempos e o indivíduo que fez o máximo para avançar a causa das missões protestantes durante o curso do século XVIII. Ele fundou a Igreja Morávia e compôs inúmeros hinos, mas, acima de tudo, inaugurou um movimento missionário mundial que preparou o caminho para William Carey e o grande século das missões que se seguiria. No fim do movimento que ele inaugurou, Zinzendorf sentiu-se desafiado a enviar um missionário para anunciar a Cristo aos esquimós e inuites, povos indígenas que habitam tradicionalmente regiões em torno do Círculo Polar Ártico, no extremo norte da Terra. Conforme relato dele, certa noite sonhou com o sumo pastor e no sonho ele lhe dissera para enviar o oleiro em missão aos esquimós. O oleiro era um homem solteiro, de meia idade, possuidor de uma natureza tranquila e pacata, sem aparentes dons de liderança, que vivia fielmente como servo de Cristo. O conde conversou com ele e compartilhou de sua preocupação e desejo de anunciar Cristo aos esquimós e também lhe contou sobre o sonho que tivera. Antes mesmo que o oleiro emitisse seu parecer, ouviu de Zinzendorf que,
Se ele aceitasse o chamado e fosse em missão aos esquimós, não teria outra pessoa para acompanhá-lo, pois todos os missionários estavam envolvidos na missão de Deus em outros lugares. Também não haveria como lhe oferecer recursos financeiros para seu sustento até o campo missionário e durante o trabalho ali, pois gastara todos os seus recursos financiando a obra da missão em outros lugares. E, por último, lhe disse que talvez ele nunca mais voltasse ao lugar de onde estava sendo enviado se aceitasse ir. Ele deveria ir só, sem apoio financeiro externo e sem nenhuma garantia de retorno. No mínimo, um chamado e envio inusitados e sem aparentes atrativos, uma missão radical. Conta-se que aquele homem permaneceu em silêncio, orando por alguns minutos. Em seguida, olhou para o conde e lhe disse: se o senhor conseguir para mim um par de sandálias usadas, amanhã cedo partirei. O conde providenciou para ele o par de sandálias solicitado. Possivelmente ele estivesse descalço. No dia seguinte, Zinzendorf foi à casa do oleiro procurá-lo, mas chegou atrasado. O homem já havia partido para o Alasca em missão, possivelmente para nunca mais voltar. É humanamente impossível medir o impacto da vida daquele homem entre os esquimós. Na verdade, nem sabemos se ele chegou lá e se obteve êxito em sua missão. Mas a última vez em que fora visto, estava comprometido e envolvido na missão de Deus de fazer novos discípulos de Cristo e multiplicar o seu rebanho por toda a terra, especialmente entre os esquimós do Círculo Polar Ártico, uma das regiões mais inóspitas, exigentes, inacessíveis e isoladas da Terra, principalmente no século XVIII. Como disse John Stott, ninguém é tão insignificante a ponto de não poder ser usado por Deus para mudar o mundo. Por sua vez, declarou Knight, não há limites para o quanto Deus pode usar pessoas que dedicam a vida a Ele e ao estudo de sua palavra. As palavras de Vercoe, em artigo publicado no livro Perspectivas no Movimento Mundial Cristão, são de grande relevância para a Igreja hoje. Ao tempo em que elas confortam, também direcionam e nos movimentam a sair com Ele em missão. Ele escreve: Cristo promete estar com sua Igreja todos os dias em que ela existir. Enquanto se desincumbe de sua chamada missionária, a Igreja deve sempre se perguntar: que dia é hoje? Pois não há 2 dias iguais na história da Igreja. No entanto, por mais que os dias e épocas possam mudar enquanto a Igreja realiza sua missão nos 6 continentes, um fato nunca muda. Jesus Cristo insiste que sua Igreja cumpra seu chamado missionário enquanto ele a conduz ao destino final. Esse movimento missionário que emana de Jesus não cessará até o fim do mundo. Dessa forma, muito embora os métodos de realização da missão devam ser mudados continuamente, a tarefa em si permanece inalterada. Ao rebanho reunido na montanha da Galileia, o mestre, com palavras claras e diretas, exercendo toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, ordenou: vão e ensinem a todos os que vocês encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Eu ouvi a voz do Mestre e estou indo em nome dele, em sua companhia, compartilhar as boas novas com todas as pessoas que eu encontrar, os irmãos na fé e os ainda não. E você? Ore se consagrando a Deus para a obra missionária. Aceite o compromisso de se empenhar com tudo que você tem e é na salvação de pessoas.
Suplique ao Espírito que lhe conceda a alegria de ver pessoas unidas a Cristo por meio do batismo este ano, como fruto do seu empenho e dedicação missionária a Ele. Perguntas para conversação. Jesus deu uma ordem simples, clara e realizável pelo Espírito à sua igreja: ir e fazer discípulos de todas as nações da terra. Você acha que essa ordem é também para os nossos dias? Envolve nossa cidade? Inclui as pessoas que conhecemos? Explique a sua resposta. Em 1902, Ellen White disse: com uma mão devem os obreiros apoderar-se de Cristo, enquanto com a outra devem apanhar pecadores e atraí-los ao Salvador. Evangelismo, página 293. Na sua opinião, o que ela quis dizer com isso? É possível fazer isso? Não estamos atolados em tanto trabalho? Como fazer isso do modo que Deus aprova? Compartilhe conosco as suas respostas. Depois de conversarmos sobre a missão e aprendermos uns com os outros sobre o modo de agir de Deus no mundo, os desafios impostos pelo mal aos missionários, o clamor da humanidade por salvação, que atitude você pretende tomar, a partir de hoje, para ser em Cristo, pelo Espírito, um cristão missionário de sucesso na sua comunidade relacional?